Conectadas e conectados, muito boa tarde. Estamos ao vivo com Conexão. Sexta-feira, gente, em São Paulo tá um friozinho, mas tá tão gostosinho para ficar na cobertinha. Só nós aqui, né? A Roberta e a Lu ali. Ainda bem que aqui é quente. Eu sempre falo que eu gosto de estar ou gravando ou ao vivo quando está frio lá fora, porque essas luzes, assim, elas derretem qualquer reboco na cara. Eu quero agradecer as mensagens de feliz aniversário. Muito obrigada. Aos poucos eu vou respondendo todas, fiquem tranquilos, tá? Então, como estamos ao vivo, vocês podem mandar as perguntas pelo alvivo@tvgeraçãoz.com.br, porque eu tenho certeza que você vai ter muita pergunta para fazer hoje aqui para esse convidado. Antes, eu só quero mandar um beijão pro Dario Neto, meu parceiro de trabalho, meu braço direito e esquerdo das duas pernas. E para Bruna Leite, maravilhosa noiva, eles vão se casar amanhã. E quero desejar, assim, felicidade. Acho que felicidade é pouco para vocês. Que o relacionamento de vocês seja, assim, transbordante de alegria, de amor, de saúde, tá? Eu amo vocês, amo. E um abração pro meu grande amigo Daniel Sandoval. Pensou que eu não fosse mandar, hein, Daniel? Ó. Quem que está aqui hoje? Esta pessoa é um médico. E este médico você não sabe, mas ele participa da sua vida mais do que você imagina. Ele está sempre atrás dos bastidores, fazendo coisas que você não tem nem noção. Ele é patologista, ele é secretário-geral da SBP, Sociedade Brasileira de Patologia, e ele é chefe do Departamento de Patologia da Escola Paulista de Medicina. É o Ricardo Artigiani. Oi, Ricardo. Opa, boa tarde, Thalia, boa tarde aos internautas da TV querido. Geração Z. Fala pra gente o que é que faz um patologista. Bom, o patologista é um médico, e é um médico que ele examina o material, as biópsias ou as peças cirúrgicas que são retiradas do paciente. É o médico especialista no exame histológico ou o exame microscópico dos tecidos e dos líquidos do paciente. Sim. Como é que é a formação? Como é que acontece a formação? Bom, a gente faz medicina, né? Faz 6 anos de medicina, é uma formação um pouco longa. Aquele simples, né? São 6 anos que toda faculdade de medicina no Brasil faz. E após isso, nós prestamos um concurso e nós fazemos uma residência médica que varia entre 3, em alguns locais até 4 anos, que é o treinamento em patologia ou anatomia patológica. Quando você prestou vestibular para medicina, você já sabia que você queria ser patologista? Não, a patologia é uma especialidade hoje que o grande problema nosso é o desconhecimento, né? Eu não fazia ideia, eu não conhecia, eu fui conhecer patologia durante o curso de medicina. Então antes não? Antes eu não conhecia. Antes, normalmente, o estudante de medicina, quando ele entra na faculdade, ele tem a ideia de ser ou cirurgião, ou de ser um clínico, um pediatra, que são os mais comuns, ginecologista até, mas patologista são mais raros. É uma especialidade que ainda tem um pouco de desconhecimento. O que te levou, a partir do momento que você conheceu, o que te levou a buscar patologia? Bom, a diferença grande que patologia tem das outras é que, primeiro, que é uma especialidade, o que me faz, é uma especialidade que hoje tem um desenvolvimento muito grande, está relacionado à biologia molecular e também à informática. Além disso, normalmente hoje, para você seguir uma especialidade, a influência de professores é muito importante dentro do curso médico. Então, dentro da minha faculdade, eu tive um professor que influenciou, a gente vê, é uma figura que você normalmente quer reproduzir, e acaba seguindo os passos desse professor, que é um exemplo. Então, isso é muito comum dentro do curso de medicina. 6 anos, um professor estimulando os alunos. Então, depende muito de faculdade para faculdade, ela pode ter um lado mais clínico ou mais cirúrgico, isso depende de cada faculdade. Então, você vestibulando que está prestando agora, né? As inscrições estão abertas para os vestibulares, está todo mundo muito doido, inclusive meu filho. Você vestibulando vai pegar agora com o Dr. Ricardo dicas para ser um patologista. Primeiro ele vai falar algumas coisas, a gente vai fazer aqui uma viagem por esse mundo patológico. Ele trouxe aqui algumas lâminas. Fala um pouco para essa galera que ainda não sabe o que é da medicina. O interessante é que medicina ela é um campo muito grande de trabalho. Você tem, eu sempre digo que medicina ela tem lugar para todo tipo de personalidade.
Então tem dentro desde a psiquiatria, ou cirurgia, ortopedia, ou mesmo na patologia, que também são especialidades que possuem um dia a dia totalmente diverso uma da outra. Então na patologia, normalmente, é aquele profissional que ele está habituado a viver dentro de um laboratório. Sim. Então ele tem que ter um contato muito grande com informática, com biologia molecular, com leitura principalmente em inglês, porque todo o nosso material é na língua inglesa, e tem que estar habituado a trabalhar num ambiente em microscopia. Então é solitário, até de certo modo, o diagnóstico, embora ele tenha toda uma equipe para fazer aquele material chegar até o seu microscópio. Essa questão da informática, ela está mais ou menos há quantos anos atuando junto? Porque antigamente era laminazinha, microscópiozinho. Antigamente era só no microscópio, então a gente observava as lâminas e o diagnóstico era feito basicamente na visualização desse material, dessas lâminas. Hoje ainda se usa, hoje o trabalho ainda é muito com esse material, com lâminas, mas hoje essas lâminas podem ser escaneadas e realizar análises morfológicas em computação, com trabalhos com computação gráfica. Você trouxe algumas lâminas? Hoje que nós... A gente vai mostrar de longe mesmo, mas é interessante como ela vem numa bandeja. Só para mostrar que um patologista ele recebe diariamente o trabalho do patologista normal. Aqui, ó. Normalmente ele recebe essas bandejas com lâminas. Essas lâminas são lâminas que podem ser um órgão de um paciente, ou biópsias de paciente, biópsias de próstata, de mama, e nós visualizamos no microscópio e fazemos diagnóstico. Cada uma dessas é uma laminazinha, ou pode ser uma bandeja inteira, não importa. Isso aqui é um intestino, você falou? Esse é um intestino, isso é um corte de um intestino de um paciente. Todo cortadinho. E é feita a análise desse material. Esse material depois é emitido um laudo, que o patologista tem que ter uma diferença entre as outras especialidades. A responsabilidade nossa até é muito grande em cima disso, até maior. As outras especialidades fazem hipótese diagnóstica. Quando você pega um prontuário médico, lá está a hipótese diagnóstica, ele põe as hipóteses. O patologista não faz hipótese, o patologista põe o diagnóstico. Então, normalmente, no caso do câncer, por exemplo, é o diagnóstico final. É o nosso diagnóstico que vai definir se vai fazer ou não uma cirurgia radical, se vai extrair uma mama, ou assim, a definição do diagnóstico é com o tecido que é mandado para a gente. Doutor, qual que é a margem de erro desse diagnóstico? Então, existem diversos critérios para realizar esses diagnósticos. Então, erro ocorre, não vou negar que todo profissional possa vir, mas na patologia isso é muito raro. Então, o que nós temos é que eu posso não fazer o diagnóstico completo. Então, eu posso ter diagnósticos que a gente chama de diagnósticos genéricos. Então, quando eu não chego numa definição do que é, eu ponho um diagnóstico que seria mais genérico. Então, eu sei, por exemplo, que ele é um câncer, mas dentro dos tipos de câncer, eu não consigo definir qual é. Existem métodos auxiliares hoje para isso. Eu posso pedir outros métodos. Então, o patologista hoje, ele, além desse material, eu tenho exames moleculares, exames imunohistoquímicos com anticorpos, que vão me auxiliar no diagnóstico correto. Eu tenho que fazer o diagnóstico correto. Quais são os tipos de câncer? Então, aí depende de cada órgão. Então, normalmente, o que você vê nos órgãos mais comuns, por exemplo, numa mama, eu tenho, por exemplo, eu tenho entre o benigno e o maligno. Dentro do maligno, eu tenho aproximadamente de quase 50 tipos de neoplasia maligna que comprometem a mama, de câncer maligno, de câncer que acomete a mama. Então, tem diversos tipos. A cada dia, inclusive, a literatura descreve novos com novos detalhes. Então, dentro disso, eu tenho que usar essas técnicas auxiliares. E na questão do intestino, porque você falou que cada patologista tem uma especialidade, né? Isso acontece depende muito do local. Em São Paulo, em cidades grandes ou em grandes hospitais, pelo volume de material, os patologistas têm subespecialidades. Por exemplo, no meu caso, eu faço patologia gastrointestinal. Eu vejo só material de estômago, intestino, esôfago. Tenho patologista renal, dermatopatologista e assim por diante. No Brasil, normalmente, isso não ocorre. Em locais mais afastados ou em outros locais, não precisa ser tão afastado assim, os patologistas ele conseguem fazer diagnóstico de um número grande de órgãos, a mesma pessoa, sem ter uma subespecialidade descrita. Entendi. E pode fazer normalmente, não tem problema nenhum. E o do intestino tem quantos tipos? A intestino também eu tenho um número, hoje tem um número bastante grande, também ficando mais ou menos nesse número. Hoje a literatura cada dia descreve
um subtipo novo. Dentro de um tipo histológico, por exemplo, dentro de um adenocarcinoma, que é o mais comum, eu tenho diversos pequenos tipos, subtipos bem específicos hoje dentro desse grupo. Por que é importante fazer isso? Hoje nós vivemos uma medicina personalizada. Então existem tratamentos hoje específicos para esses tipos, para essas subespecialidades. Então eu tenho hoje tratamentos, drogas-alvo, que hoje estão na moda, tem diversos tipos em mama, hoje é muito comum. Então a determinação desses subtipos é o que vai determinar inclusive o tratamento. Mas me diz uma coisa, então 50 tipos de um determinado câncer maligno de intestino. Isso serve também para dizer, olha, isso aí vai virar uma metástase, é muito agressivo, a pessoa vai morrer mesmo? Como é que funciona isso? Um número fechado desses subtipos ainda não tem, porque cada dia tem um tipo novo. Mas o que é importante saber é que eles têm um comportamento distinto. Uns são mais agressivos, dentro do tipo maligno, ele pode ser um pouco mais agressivo, menos agressivo, fazer metástases mais precoces, ou não fazer metástase, ter uma infiltração local maior. Isso depende muito dessa subtipagem do câncer. E essa subtipagem que o patologista faz é determinante. É determinante no tratamento. Saber o tratamento. Hoje é bem visto isso na mama, né? Um câncer de mama. As pacientes hoje com câncer de mama, nós vimos alguns anos atrás, o diagnóstico de câncer mamário era um prognóstico fechado. Elas tinham uma sobrevida muito, inclusive, pequena até. Hoje não. Hoje é comum, hoje inclusive se fala em a paciente ter o câncer e ter uma sobrevida muito longa a partir do diagnóstico por causa desse tratamento direcionado. Qual que é o perfil de um patologista? O patologista, assim, um perfil hoje fixo ainda não tem muito, nós não temos, mas pela Sociedade Brasileira de Patologia, hoje a maior parte dos patologistas são do sexo feminino, mais ou menos na idade de 46 anos com 20 anos de formado. É o 54% dos patologistas no Brasil, segundo o Conselho Federal de Medicina, são do sexo feminino nesse padrão, 46 anos com 20 anos de formado. E aí você estava falando uma coisa ali nos bastidores muito interessante. Pasmem, por isso que eu gosto de trazer aqui, para trazer uma luz para vocês. Quantos patologistas existem no Brasil? No Brasil, aproximadamente 2.000 patologistas. Só? Só 2.000 patologistas. Aproximadamente, a sociedade tem 1.800 patologistas registrados, que é a Sociedade Brasileira de Patologia, que é o órgão que representa esses patologistas. E hoje, atuando no Conselho, com números do Conselho Federal de Medicina, são 2.000 patologistas. É muito pouco. O que se preconiza é ter um patologista a cada 100 mil habitantes. Hoje nós estamos no número limítrofe. O grande problema é que nós estamos vendo, a sociedade está vendo um crescimento muito grande na formação de novos médicos. E o nosso temor é que nós não acompanhemos o crescimento desses em número desses novos médicos. O pessoal quer muita cirurgia plástica, né, gente? Você vai entrar na faculdade de medicina, diminui um pouco essa galera da plástica, porque daqui a pouco teremos velhos com os corpos sarados, todos com vários outros problemas, Alzheimer. É o que a gente sempre diz, né? Está evoluindo muito a questão da estética. Eu não sei se a questão da saúde está indo para e passo. O que você acha, doutor? É que existe aquele glamour em cima do cirurgião plástico, né? Escultores. Que são, mas a gente sabe que a vida deles no dia a dia não é bem assim também. Eles têm muitas dificuldades, inclusive dentro de centros cirúrgicos, assim por diante. Mas o patologista vai precisar, vai ocorrer uma necessidade muito grande de ter novos patologistas. Porque o patologista, ele é necessário para o diagnóstico do câncer. Precisa ter o meu diagnóstico para que se realize um tratamento. Então só faz um tratamento no câncer de mama se um patologista fez o diagnóstico. Só vai ter um tratamento em qualquer outro tipo de câncer se tem uma biópsia. Se eu não tenho esse profissional, normalmente vai atrasar o diagnóstico ou o tratamento. E além disso, o que se observa é que a população está envelhecendo. A população brasileira envelhece muito rápido. Sim. E o câncer está relacionado à idade. Quanto mais envelhece a população, maior a incidência de câncer. Então vai precisar cada vez mais do meu tipo de profissional. E é basicamente a questão do câncer. Se tem, se não tem, se é benéfico, se é benigno, se é maligno. O mais comum hoje é relacionar o patologista ao diagnóstico do câncer, mas não é só com o câncer. Nós também estamos relacionados com o diagnóstico
citológico, aquele exame, o exame comum que é realizado em mulheres de Papa Nicolau, que é diagnóstico de câncer, inclusive, é o patologista que lê. Além disso, eu tenho exame de líquidos cavitários, que a gente chama de citologia oncótica, é o patologista que lê, que faz a leitura e o diagnóstico, e também no transplante. No transplante hoje, para determinar se um órgão é viável ou não, retira-se o órgão do paciente doador, faz uma biópsia, o patologista vê essa biópsia, vê se ele está viável e aí sim é colocado no paciente receptor. Então, ou seja, isso tem diversos outros usos da anatomia patológica dentro da medicina, mas esses são os mais comuns. Também realizamos necrópsia, que faz parte da nossa formação, pelo menos nós temos um número X de necrópsias para poder exercer atividade. Também é um caminho que o patologista também segue. Entendi. Doutor Ricardo, tecnologia, para onde caminha a sua profissão? Hoje o que nós estamos vendo, ou que a sociedade vê, é uma informatização cada vez maior da especialidade. Então, essa leitura de lâminas que nós vemos, essas lâminas de vidro, ainda nós lemos essas lâminas, mas nós estamos deixando de ler essas lâminas para ver no monitor. Elas são escaneadas e eu leio no monitor. Então está deixando um pouco de lado a imagem já passa para o aí monitor. Eu leio a imagem. Essa imagem ela pode ser enviada para outros locais, eu posso pedir segundas opiniões para outros patologistas e eu posso, inclusive, ter parâmetros que a olho eu não conseguiria ter dentro do microscópio. O que ocorre mesmo é a informatização. São dois caminhos. Informatização e biologia molecular. Biologia molecular porque hoje tem técnicas moleculares com estudo genético que me auxiliam no diagnóstico desses pacientes. Você acha que aquelas coisas que a gente vê nos filmes futuristas também estão se aproximando? Em patologia já está acontecendo bastante isso. A vida do patologista hoje está se transformando com a biologia molecular e a informática. Um laboratório de patologia é quase que um laboratório bem futurista. Eu trabalho tanto com biologia molecular, com genes, isso diariamente, rotineiramente, quanto com informática. Então, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui com o Dr. Ricardo. Ele está dando uma aula aqui sobre patologia, né? Sobre os patologistas, como é que você pode fazer para se tornar um, inclusive, só tem 2.000, corre lá. E depois do intervalo você vai saber por que São Paulo é a capital de maior número de transplantes de rim. Fica aí, que você vai descobrir. Conexão. E você que já nos prestigia com a sua audiência no blog do corretor, você gerente, você corretor, agora você tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, pela TV Geração Z, programa Segura Brasil. Olá, meu nome é Jax Greenberg. Estarei com vocês aqui na TV Geração Z toda quinta-feira às 11 horas da manhã para falarmos sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, negócios, oportunidades e a sua carreira. Não perca nessa quinta-feira às 11 horas. Até lá!
Conectadas e conectados, estamos de volta com Conexão 13 horas e 21 minutos. Estamos entrevistando o Dr. Ricardo Artigiani, ele é patologista, está dando uma aula, uma verdadeira aula. Faça perguntas ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br. E aí, antes do intervalo, comentei com vocês, eu falei assim, ó, vocês vão descobrir por que São Paulo é a capital nacional do transplante de rim. Ele vai contar. Conta, doutor Ricardo. Então, o patologista, dentro dessa área, ele atua muito no transplante. Nós fazemos quando é retirado um órgão, faço uma biópsia e analiso essa biópsia. E vejo a viabilidade. Aqui em São Paulo, é um dos centros mundiais, ou o Centro Mundial de Transplante Renal, porque primeiro nós temos uma estrutura, que uma delas é o Hospital do Rim, que realizou mais de 10 mil transplantes, foram realizados lá, da Universidade Federal de São Paulo. E além disso, é porque nós temos um grande número de doadores. Os doadores hoje em São Paulo, quase um quarto deles, ou até mais, são de acidentes automobilísticos, ou provenientes de motoboys, que são esses acidentes de motocicleta, essas pessoas que andam de motocicleta, têm acidentes, são pacientes jovens. O rim normalmente é localizado ele está localizado na região lombar. O acidente normalmente é eu tenho trauma crânioencefálico e o rim normalmente está preservado. E um paciente ele doa 2 rins. Então, ou seja, eu tenho uma incidência muito grande por causa do nosso trânsito, que é muito agressivo e tem uma mortalidade muito alta. Aqui em São Paulo nós temos um número muito grande de transplantes, inclusive por causa disso. Tá tudo conectado, né? O trânsito está conectado, relacionado com o transplante de rim, tá vendo, gente? E aí, o que vocês fazem, os patologistas? Então, o que é feito é esse paciente, ele tem que estar vivo, porque ele tem morte encefálica apenas. É retirado o rim dele com autorização da família, é retirado o rim, feita uma biópsia. Esse rim tem um tempo, que é o chamado tempo de isquemia fria, que é o tempo entre ele sair do paciente, do receptor, e ser colocado no doador. Isso pode demorar horas, pode ser 20 horas. E nesse trajeto, antes de ser colocado no paciente, é que eu faço a biópsia e vejo a viabilidade daquele rim. Onde o patologista entra depois também. Esse rim é colocado no receptor. É interessante que é colocado mais um rim, não é tirado o rim. Eu sempre achei que tiravam o rim, doutor. Não tira. Os outros órgãos tira o coração, por exemplo, o transplante de coração. Sim. Eu tiro um coração e ponho um outro. Coloca outro. Outro. Pulmão, tira um pulmão e põe o outro. O rim não, fígado também. Tira o rim e põe o outro. O rim não, o rim você põe um terceiro. Nós temos 2 rins e é colocado um terceiro na região pélvica. Inclusive, se ele tiver algum problema de funcionamento, de rejeição, eu posso retirar esse rim e colocar um outro. E ele fica com aqueles 2 preservados, e fica mesmo com os 2 com mau nativos, funcionamento. que nós chamamos de nativos, mesmo que no mau funcionamento ele ainda tem os dele lá. Entendi. A incidência é muito alta de insuficiência renal no Brasil por causa de hipertensão arterial e idade da população que está envelhecendo. Na sua especialidade, especificamente no câncer de intestino, como é que é feito esse tratamento? Corta, junta, tira a parte ruim? Como é que é isso? Então, normalmente o paciente tem os sintomas do câncer de intestino ou em exame achado um tumor. É feita uma biópsia, é mandado para o patologista faz a leitura e o diagnóstico desse câncer ou não, porque existem estágios ainda que ele pode ter em tratamentos mais agressivos ou menos agressivos. E aí o paciente vai para a cirurgia. No caso de intestino, o tratamento do câncer é sempre a retirada do tumor, sempre. O primeiro tratamento é retirado o tumor e depois ele pode receber um tratamento que a gente chama de tratamento adjuvante ou pós-operatório, que é com quimio e radioterapia. E a incidência assim, de sucesso em termos de câncer de intestino? A pessoa, a sobrevida é tranquila? Como é que... Depende muito do estágio. Esse é o grande problema, porque o diagnóstico hoje, numa boa parte da população, é um diagnóstico tardio. Então eu tenho estágios avançados, que já são pacientes com metástase. Mas a sobrevida hoje desses pacientes melhorou muito, porque eu tenho hoje tratamentos direcionados, tratamentos inclusive relacionados a drogas-alvo e tratamentos moleculares praticamente. E como acontece com a mama. Então a sobrevida aumentou muito. Então a sobrevida do câncer de intestino ficava em torno de 20% em 5 anos. Hoje já está em torno de 60% em 5 anos, a partir do diagnóstico. E você estava também comentando comigo que no caso das mulheres aqui no Brasil, o primeiro é o de mama, né? Que acomete aí a mulherada. O primeiro câncer de incidência no Brasil é mama, como é no mundo. Mama na mulher e próstata no homem.
No mundo e no Brasil ainda, o segundo caso de incidência de câncer é pulmão, por causa do tabagismo. Na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, como o tabagismo diminuiu muito, nós temos, só se observar que ainda não é uma cidade que diminuiu muito a incidência de gente que fuma. A segunda causa de câncer nosso hoje é intestino. Então, primeiro é mama na mulher, próstata no homem, e o segundo é o câncer intestinal. E o terceiro já é o pulmão, ou seja, a população está envelhecendo e está tendo câncer de intestino. O problema é que o intestino ele é muito silencioso. Então, quando eu vou fazer diagnóstico, na maior parte dos casos, faço um diagnóstico tardio, o paciente está com tumor já avançado. Não, e a próstata também, eles não querem fazer de jeito nenhum exame. A próstata também tem um preconceito em se realizar a biópsia e também tem isso é um lado cultural da nossa população que está sendo vencido, né? A pessoa prefere morrer do que fazer o examezinho. Gente, o dedo do médico não é tão grosso assim. Faz com uma médica mulher, sei lá, proctologista mulher. Dá um jeito, mas não vai morrer, né? Tem como fazer o diagnóstico do câncer sem o patologista? Então, existe um diagnóstico clínico. Por exemplo, na mama, ela faz a mamografia. Mas a partir do momento que eu tenho um tecido tumoral, eu preciso saber que tecido é aquele. Então eu preciso fazer uma biópsia. Dificilmente se faz tratamentos quimio-radioterápicos ou até uma cirurgia agressiva sem se saber corretamente que tumor está crescendo lá, se é benigno, se é maligno. Quem vê isso é o patologista. Então o caminho é assim, teve uma desconfiança, seja por imagem, seja por toque, é feita a biópsia aí vai para o patologista. Para vocês e vocês, né? Aí eu faço o diagnóstico, o paciente pega ou o médico recebe, pode ser um dos dois. Por isso que a gente não aparece, porque quem atende é o urologista, o proctologista, o mastologista, e ele recebe o meu diagnóstico que eu estou enviando para ele. Conta algumas histórias aí pra gente sobre... O que a gente tem hoje, assim, que ocorre muito, é que o que se deve que não tem relação ao valor que tem a biópsia hoje. Então, por exemplo, hoje pequenas lesões de pele, então não importa se ela é pequena ou só é grande. Se eu tenho uma lesão pigmentada, eu tenho que fazer a retirada e mandar para um patologista. Não é raro eu ter uma lesão pequena, pigmentada, e eu ter tem tumores agressivos nessas legiões, que é o melanoma, por exemplo. Então isso é uma coisa que não é raro. Eu tenho uma lesão pequena que o paciente nem faz ideia, que ele nem dá valor para aquela lesão e ele pode desenvolver um tumor maligno naquela lesão, até com bastante agressividade. Nódulo de mama, nódulo palpável, até que prova em contrário, tem que fazer uma biópsia e ser enviado para o patologista. Me diz uma coisa, alguma vez você já pegou uma lâmina dessas e ficou assim surpreso porque era nada daquilo que você estava pensando que fosse? Isso acontece, isso é uma coisa que acontece. A patologia é um estudo diário, né? O patologista passa o dia inteiro com o livro aberto ou com a internet aberta e com o computador ligado e o microscópio ligado. Então isso é uma coisa bem comum. E não é raro eu achar que eu tenho uma lesão que o paciente chegue chorando ou já pense que é uma neoplasia maligna, bem agressiva, isso é extremamente comum, e eu tenho uma lesão infecciosa, por exemplo, facilmente tratável. Aí é ufa, né? Isso acontece. Isso eu gostaria que acontecesse na maioria das vezes, mas não é o que acontece. E o oposto já aconteceu? Você e o oposto imaginou também. Que fosse uma coisa tranquila e não é. E estava tomado. E estava tomado. Isso é uma coisa bem comum. O paciente está rígido, está bem, eu faço uma biópsia bem simples, um nódulo, e eu vejo que a agressividade daquele nódulo, embora pequeno, é um tumor muito... Existem tumores que, mesmo pequenos, eles são muito agressivos. Então, independente do tamanho, eles vão fazer metástase, o paciente já tem metástase e nem está sabendo. Então, isso acontece. Engraçado, o câncer geralmente, né, desculpa a minha ignorância, mas na minha história, né, pequena, estava sempre ligado à idade. E a que se atribui câncer em criança? Eu preciso entender então, isso. Em câncer em criança, hoje, existem alterações genéticas, que existe uma incidência na população de determinadas alterações genéticas, e essas alterações levam a alguns cânceres, alguns tumores. E depende muito do tipo. Na criança, alguns são facilmente tratáveis, tratamento que não ocorria antes, e alguns hoje ainda são de difícil tratamento. Mas a incidência é uma incidência que ocorre na população normal. O problema é que antes nós não sabíamos dessa incidência e que antes o tratamento não existia. Hoje existe um tratamento, existe o GRAAC, por exemplo, uma instituição muito grande aqui em São Paulo, que faz o tratamento público dessas crianças,
e tem um sucesso muito grande. O interessante de criança é que mesmo com tumores agressivos, elas têm um sucesso de tratamento muito bom. É isso que a gente estava falando agora há pouco. Você tem histórias de pessoas que estavam assim condenadas à morte e recuperaram. Hoje tem muito isso. Hoje tem alguns tumores, por exemplo, o tumor estromal gastrointestinal, que é um tumor de estômago, maligno, agressivo. Alguns anos atrás, quando eu fazia o diagnóstico de um paciente desse, era uma sobrevida muito pequena. Sim. Eles faleciam num período muito curto. Agora não, eu tenho tratamentos, drogas, alvo, caríssimas, mas não importa. Esses tratamentos existem, alguns são disponibilizados pelo SUS, e esses pacientes têm uma sobrevida que antes eu não imaginava. Então eles vêm pegar o diagnóstico, vêm conversar comigo, depois de 5 anos, 8 anos, um paciente que antigamente eu não imaginava que pudesse retornar. O câncer do Steve Jobs foi pâncreas, né? Você falou da agressividade. O pâncreas é um órgão que, assim, ele é escondido, ele fica localizado, principalmente encostado no retroperitônio, que a gente fala que é a região dorsal. E ele não tem é difícil palpação, ele não é exposto. Então, é um órgão de difícil diagnóstico. Além disso, ele também é de difícil realização de biópsia, porque eu tenho vários órgãos na frente e atrás. Então, eu tenho que atingir outros para chegar nele. No caso do Steve Jobs, ele teve um tumor de pâncreas, uma neoplasia agressiva de pâncreas, e ele optou por outros tratamentos, mas o pâncreas, normalmente, ele tem a incidência, a mortalidade do tumor de pâncreas é muito alta, não importa o tipo. Sim. Então, independente disso, ele teve um outro ator também que teve, o Patrick Swayze, também teve câncer de pâncreas. Então, ou seja, são tumores que eles debilitam muito o paciente e são muito agressivos e o tratamento hoje é muito difícil. Cirurgia também é dificílima nesses pacientes. É engraçado porque aí você escuta os boatos, né? Se tivesse feito o tratamento X e Y. Não, ele está falando que não, que geralmente é isso que hoje acontece. Alguns a gente não tem. Infelizmente, alguns tumores, uma boa parte deles, o tratamento ainda, dependendo do estágio, é muito paliativo. Doutor Ricardo, tem uma pergunta que eu não fiz e se eu tivesse feito faria diferença na nossa entrevista? Não, gostaria, assim, eu agradeço a oportunidade de ter sido entrevistado aqui e ter exposição aos internautas, e eu gostaria que só tivesse maior exposição dos patologistas, o conhecimento do que nós fazemos. Nós decidimos a sua vida, ou a vida dos pacientes, muitas vezes tomamos as maiores decisões e o paciente mal nos conhece. Então, se você tiver uma biópsia, tiver uma peça cirúrgica, for pegar um exame no laboratório, procure saber quem é o patologista. Vá saber que é aquele nome que está lá embaixo do laudo e que assume a responsabilidade e que é ele que sabe que toma as maiores decisões da sua vida muitas vezes, sem você saber. Me veio uma pergunta. A minha mãe passou por uma cirurgia que eles iam abrir a mama lá e o patologista ia acompanhar a cirurgia. Me explica isso. Isso é interessante. É um procedimento também que nós fazemos. É um procedimento que tem que ter muita coragem, que eu falo. O patologista também é um profissional que a coragem faz parte do nosso sangue. Nós damos diagnóstico na hora, durante o ato cirúrgico. Sim. Então, uma paciente tem um nódulo de mama. Esse nódulo pode ter feito algum procedimento prévio, uma punção ou alguma coisa assim. Durante a cirurgia é retirado esse nódulo, ele é congelado, existe um aparelho que congela menos 20 graus, faça um corte na hora, eu dou o diagnóstico na hora, o paciente está aberto. Nossa. Isso acontece com mama, com intestino, com pulmão, com pele. Isso é um procedimento que o patologista faz. E ele faz o laudo ali na hora? Na hora. Ele guia o cirurgião. O cirurgião, no caso hoje de neoplasia de mama, câncer de mama, que eu tenho que fazer cada vez ressecções menores, eu faço as margens. Então, se está livre, se está comprometida, então eu vou guiando o patologista. Rapaz, tá vendo a importância? Tá vendo a importância do patologista? Intestino também, se está livre, quanto que vai retirar, porque eu vou congelando as margens. Entendi. Então é na hora. Ali tem que ter sangue frio. Tem que ter sangue frio. Dá uma mensagem para esses estudantes que estão pensando em ser patologistas, vai, doutor? Então, se você pensa em fazer medicina, se você pensa em ir para a área médica, faça 6 anos de medicina e conheça o que é fazer patologia. É a especialidade que mais cresce, é a especialidade que está tendo cada vez uma exposição maior
vocês podem ver os programas de televisão que vocês estão vendo, e o crescimento de biologia molecular e informática está diretamente relacionado ao nosso crescimento profissional. Vale a pena conhecer a nossa profissão. Muito obrigada, agradeço assim de coração, uma aula para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade, espero ter outras oportunidades e vá conhecer o seu patologista, sempre falo isso. Muito obrigado. Conectados e conectados, viram? São coisas importantes e que vocês não sabiam, tá? Até a semana que vem, beijão, conexão.